Continuidade aos nossos estudos sobre o tema Fundamentos Bíblicos para a Vida da Igreja. Hoje nós vamos falar sobre um tema específico, que é o tema da piedade, tá bom? E eu vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá na... Apenas um minutinho, deixa eu só abrir aqui meu estudo, tá? 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Abra sua Bíblia ali. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós não vamos ficar apenas nesse texto, nós vamos citar alguns textos nessa noite, mas eu quero ler introdutoriamente esse texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, apenas o verso de número 11. É uma menção que Paulo faz aí sobre a questão da piedade. Ele diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Amém. Bom, como eu disse, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o tema da piedade. Esse é o quinto fundamento, tá? Apenas de maneira introdutória, eu quero citar algumas coisas que são muito pertinentes, ou que nós olhamos, por exemplo, para elas, dentro do contexto da própria igreja. Hora ou outra, nós recebemos informações e tomamos tristemente o conhecimento de pastores e líderes que caem em graves problemas de ordem moral. Então, hora ou outra, a gente vai lidar com essas informações, com essas graves faltas morais de alguns líderes da igreja. O resultado disso, irmãos, é que muitos acabam por desacreditar o evangelho, porque olham para esses líderes, até líderes muitas vezes proeminentes, né? Homens que dirigiam as suas congregações, que pregavam a palavra de Deus, e muitos que olham então para uma queda em situações de falhas morais muito graves, acabam por desacreditar no evangelho, exatamente por causa dessa liderança. Mas não apenas por causa de líderes que caem, mas por causa também de irmãos de igreja, crentes, né, das igrejas que acabam conhecendo, e quando fazem um contraste, por exemplo, entre aquilo que essas pessoas pregam e aquilo que elas vivem, isso acaba gerando nelas uma espécie de escândalo, né? E elas acabam colocando em xeque, evidentemente, a pregação, o evangelho, aquilo que lhes é transmitido. Não é à toa que a própria palavra de Deus ela vai nos advertir com relação a isso, né? Ai, por meio daquele que vem o quê? O escândalo, né? Melhor se for a colocar uma pedra de moinho ao pescoço e se lançar no fundo do mar. Agora, como eu estou dizendo, a piedade ela não é apenas para os líderes. A piedade é para, por exemplo, aquele irmão, aquela irmã, né, que frequenta os estudos bíblicos, que não falta nos dias de domingo para vir no dia do Senhor para cultuar a Deus, né? Para aqueles que de fato estão vindo à igreja, que estão acompanhando esses estudos bíblicos. Ou seja, a piedade, irmãos, ele é um elemento indispensável para todos nós que somos crentes, né? E que fomos chamados, evidentemente, a uma vida de piedade. Há pelo menos, então, nesse fundamento, piedade, há pelo menos 5 coisas que são importantes para a gente poder estudar. A primeira delas, irmãos, é o conceito de piedade. Então, nós vamos ver o conceito de piedade inicialmente nessa noite. A segunda é a importância da piedade. O terceiro é o cultivo, como nós cultivamos a piedade na vida. Em quarto lugar, logicamente, nós estamos falando de piedade, mas existe uma inimizade contra a piedade. Alguém ou algo se levanta exatamente contra esse princípio das Escrituras, o inimigo da piedade. E em quinto e último lugar, nós vamos ver o resultado que a piedade promove na vida não apenas dos líderes, mas na vida comunitária da igreja. Tá bom? Falando sobre o conceito de piedade nessa noite, eu quero começar dizendo o seguinte, irmãos: nós todos somos chamados à piedade. Isso quer dizer que todos nós devemos viver vidas que são voltadas
especificamente para Deus. A piedade é algo que ela é uma característica, não é, de todos os filhos de Deus. E porque isso é verdade, irmãos, a igreja ela não consegue ser saudável, a igreja ela não consegue atender às suas demandas como corpo de Cristo Jesus, a menos que todos aqueles que compõem a igreja estejam comprometidos com a busca e com o crescimento da piedade. Vale a pena lembrá-los de que a igreja é composta por uma membresia, mas a gente não olha apenas para a igreja dentro de um contexto individual, que cada um que vai compor a igreja. Há um contexto corporativo da igreja. Então a minha vida, a maneira como eu vivo a minha vida, ela interfere na corporação da igreja, no corpo como um todo. Então todos nós, logicamente, somos chamados a crescermos e a buscarmos a piedade na vida. E aí, quando nós consideramos isso, nós precisamos então conceituar primeiramente para a gente entender o que é piedade. Eu quero utilizar aqui, irmãos, inicialmente de alguns conceitos interessantes que nos são trazidos, logicamente, por Calvino, por João Calvino. Porque o conceito de piedade, irmãos, ensinado por João Calvino, ele se fundamentava em primeiro lugar, no conhecimento de Deus. E isso, quando a gente fala de conhecimento de Deus, também incluía as atitudes e as ações que eram direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. Calvino vai além e ele incluía também uma gama, né, uma grande gama de temas relacionados, tais como, por exemplo, o amor nos relacionamentos humanos, o respeito à imagem de Deus nos seres humanos. E Calvino vai dizer que, inclusive, essa piedade ela é evidente em pessoas que reconhecem, por meio da fé experiencial, que elas foram aceitas em Cristo e que são enxertadas no corpo dele pela graça de Deus. Calvino ainda afirma, irmãos, que nessa união mística que existe entre Cristo e a igreja de Cristo, o Senhor vai declarar que essas pessoas lhe pertencem, tanto na vida quanto na morte, ou seja, elas se tornam verdadeiramente o povo dele, o povo de Deus, membros de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. E esse relacionamento, Calvino vai dizer, vai restaurar o gozo da comunhão com Deus e vai recriar agora, nesses que são filhos de Deus, uma nova vida. Vai libertá-los da escravidão dos seus pecados, vai libertá-los do sufocamento do mundo, do mundanismo, da carnalidade e do próprio diabo. Então, qual é o propósito de Calvino, irmãos? É simplesmente quando ele vai delimitar, quando ele vai desenvolver o conceito de piedade, é dar uma resposta suficiente contra o problema do mundanismo. Percebam que se o conceito de piedade é algo tão importante assim, esse mesmo conceito é algo que deve dominar o coração de todo crente. E essa piedade de João Calvino, como ele a coloca, irmãos, ela é extraída da própria Escritura. E Calvino traz pelo menos duas ênfases quando ele simplesmente vai definir piedade. Ele vai falar de coração e ele vai falar de mente. Mas ele fala mais de coração do que propriamente da mente. A mente e o coração, Calvino vai dizer, com vistas à piedade, eles devem trabalhar juntos, jamais separados. Mas ele vai dizer que o coração do homem, o coração do crente, ele é mais importante. Assim, Calvino começa então, irmãos, a definir piedade e também nos mostra a importância da piedade. E piedade, irmãos, é um dos grandes temas da teologia de João Calvino. Você vai olhar para isso, por exemplo, nas suas institutas. Ele vai gastar um tempo falando sobre isso. John McNeill, que é um teólogo, ele nos fala da teologia de Calvino. Ele diz que a teologia de Calvino é a sua piedade descrita em extrema profundidade. Ele vai dizer que Calvino era alguém que estava determinado a confinar a teologia aos limites da piedade, irmãos. Ele inclusive vai dizer que no prefácio que foi dirigido ao rei Francisco I, Calvino afirma que o propósito em escrever as institutas, só para que vocês entendam, era transmitir unicamente certos rudimentos pelos quais aqueles que possuem zelo pelo cristianismo podem ser moldados na verdadeira piedade. Calvino disse que foi por isso que ele escreveu as institutas. Então,
Para Calvino, irmãos, piedade vai designar a atitude correta de um homem para com Deus. É como o homem ele deve se portar diante do Senhor. É uma atitude que vai incluir algumas coisas, dentre elas, como eu disse, né? Ele vai fundamentar isso principalmente com o quê? Com o conhecimento de Deus. Então envolve um conhecimento verdadeiro de Deus. Envolve, num segundo plano, uma adoração sincera a esse Deus. Envolve o aspecto da fé salvadora. Envolve o aspecto da filiação a Deus, não é? Por meio da obra de Cristo Jesus. E engloba outras duas coisas que são extremamente importantes. Por exemplo, toda a devoção do nosso coração, ou seja, um amor reverente a Deus. E além disso, logicamente, uma submissão à sua vontade, à sua soberana vontade. Meus irmãos, saber quem e como Deus é, ou seja, nós poderíamos exprimir isso em uma palavra, teologia, envolve atitudes corretas para com o nosso Deus. Envolve fazer aquilo que Ele deseja. E é exatamente aí onde se encontra o aspecto do quê? Da piedade. Calvino escreveu, irmãos, um catecismo. No seu primeiro catecismo, Calvino escreveu e diz assim, abre aspas, a verdadeira piedade, e ele começa a definir de uma maneira mais clara, né? A verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e que o reverencia como Senhor, que se apropria de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a morte. Nas institutas que ele escreve, Calvino é um pouco mais sucinto, e ele diz assim, abre aspas, chamo de piedade aquela reverência unida ao amor a Deus, o amor que é fruto do conhecimento de todos os seus benefícios. Irmãos, esse amor e reverência para com Deus, ele é, de fato, o acompanhamento indispensável para a nossa vida cristã. Qualquer conhecimento de Deus, que abrange todos os aspectos, né, desse nosso relacionamento com Deus, é exatamente aquilo que vai nos ajudar a compreender essa relação com Deus e a viver uma vida de piedade diante dele. E mais uma vez citando Calvino, Calvino confirmou isso quando ele diz assim, toda a vida dos crentes deve ser um tipo de prática de piedade. No subtítulo, irmãos, da sua primeira edição das Institutas, Calvino dizia assim, no subtítulo, incluindo quase todo o resumo da piedade e qualquer coisa necessária para se conhecer a doutrina da salvação. Uma obra muito digna de ser lida por todos os zelosos por piedade. Os comentários de Calvino, irmãos, também refletem exatamente essa teologia e essa doutrina da piedade. Quando Calvino escreve, por exemplo, a primeira carta, o seu comentário, né, da primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7 e verso 8, Calvino diz assim, comentando aqueles versículos, você fará algo de grande valor se, com todo o seu zelo e habilidade, se dedicar unicamente à piedade. Então, para Calvino, irmãos, a piedade é o começo, é o meio e é o fim do viver de cada cristão. Onde ela é completa, irmãos, não há falta de absolutamente nada. E qual é a conclusão, irmãos, acerca das palavras de João Calvino aqui? É que nós devemos nos concentrar exatamente nisso. Nós lemos, por exemplo, Paulo escrevendo, não é? A sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, 11, onde ele vai colocar exatamente, quando ele está falando ali dos falsos mestres, sobre a necessidade de se repudiar aquelas pessoas, de não se envolver com aquelas pessoas, e ao mesmo tempo que a própria piedade fizesse parte da vida cristã. E veja, irmãos, isso é algo de fato, não apenas Calvino dizia isso, mas como nós vamos ver aqui ainda, o próprio Paulo e o próprio Pedro atestavam disso, ou seja, é algo para o qual nós devemos nos concentrar, prestarmos atenção, ou seja, exclusivamente na piedade. Porque uma vez que nós tenhamos, irmãos, atingido um alto padrão de piedade, Deus certamente vai nos abençoar, Deus certamente vai se agradar de cada um de nós. Calvino não comenta apenas, irmãos, a primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4, mas Calvino também vai comentar, irmãos, a segunda carta de Pedro no capítulo 1, verso 3.
E Calvino diz assim: quando Pedro fez menção da vida ali, ele acrescentou imediatamente a piedade, como se essa fosse a própria essência da vida. Então, quando nós consideramos, irmãos, a importância da piedade, nós vamos lembrar também, então, não apenas como Calvino, mas que Paulo, não faz apenas isso em 1 Timóteo capítulo 6. Mas Paulo continua falando sobre o aspecto da piedade na sua segunda carta a Timóteo, e ele faz mais isso adiante quando ele escreve a Tito. Pedro, irmãos, também, ele vai usar basicamente a mesma linguagem do apóstolo Paulo, lá em 2 Pedro, no capítulo 1 e capítulo de número 3. Mas abram sua Bíblia comigo agora, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Por favor. E alguém lê esse texto, 1 Timóteo 2, 2. Muito bem. 1 Timóteo capítulo 2, 2. O que Paulo está dizendo? Veja aí, eu vou sublinhar aqui, com toda a piedade. O que Paulo está fazendo? E vejam a importância da piedade, irmãos, como é demonstrado pelo apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, irmãos, que ele está falando aos crentes, ele está instruindo, se voltando ali para a igreja, tá? Ensinando a igreja como a igreja deve orar. E Paulo está dizendo ali, está fazendo menção da oração, especialmente para com quem? Para com os reis e para com as autoridades que foram constituídas. E ele diz que o motivo dessa oração por essas pessoas é para o quê, irmãos? Para que possam levar uma vida de tranquilidade, de mansidão, tranquila e mansa, em toda a piedade e respeito. O que Paulo está deixando claro aqui, irmãos, para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, é que, mesmo diante do domínio do Império Romano em Éfeso, uma vez que eles estão debaixo do pastoreio de Timóteo, que um dos seus desejos fundamentais para eles é de que eles vivam vidas piedosas. De que eles vivam vidas que de fato glorifiquem a Deus. E Paulo está dizendo então ali, irmãos, de maneira resumida, nas entrelinhas, de que todos devem se esforçar para esse propósito. E isso se aplica a cada um de nós, irmãos. A mensagem para nós nos dias de hoje é exatamente a mesma. Irmãos, nós vivemos cercados por um mundo mau, um mundo que está em trevas, um mundo que jaz no maligno, um mundo que nos sufoca, um mundo que de longe, irmãos, reflete de fato a lei de Deus. Muitas vezes nós nos vemos cansados, irmãos, com tanta injustiça nesse mundo, com tanta idolatria. Nós mesmos sabemos que nós estamos vivendo num estado completamente idólatra. A magnitude de idolatria nesse estado, de maldade, de promiscuidade, de pecado é grande, irmãos. Nós sabemos disso. Onde há idolatria, reina todo esse tipo de coisa. E veja, mesmo assim ele está dizendo aos irmãos, está ensinando os irmãos a orarem por quem? Pelas autoridades. Sim, nós sabemos que nós temos que fazer isso. Nós temos que simplesmente orar e pedir pelas autoridades, pelos reis, pelas autoridades constituídas. E ele vai nos dar exatamente o quê? O propósito disso. Para que nós vivamos vidas o quê? Tranquilas e mansas, com toda a piedade e respeito. Ou seja, todos nós, irmãos, todos nós aqui temos que nos esforçar para esse propósito. Para esse propósito. Mas vejam ainda o que ele diz lá no verso número 10. Aí uma outra pessoa lê para mim agora. Continue aí agora o verso 10. Pronto. Vocês vão se lembrar qual era o contexto das mulheres de Éfeso, irmãos. Qual era o contexto dessas mulheres? Como é que as mulheres de Éfeso, ali naquela cultura, elas eram conhecidas, irmãos? Vocês lembram disso? Elas eram... Diga, minha irmã.
Sim. Pronto, essa palavra respeito, ela também pode ser traduzida com todo respeito e justiça, né? Isso não se deve apenas às autoridades, mas isso se deve a todas as pessoas. Então a gente pega, por exemplo, aquele princípio que diz assim: sim, logicamente a gente tem que respeitar as autoridades. Sim. Uma maneira de nós mostrarmos, por exemplo, que nós estamos vivendo dentro do aspecto da piedade, é demonstrarmos o quê? Respeito. Uns pelos outros, respeito para com Deus, respeito para com o outro. Isso certamente inclui quem? As autoridades. O contexto aí é: orem pelas autoridades. Respeito pelas autoridades? Sim. Tanto é que você vai ver que a Escritura vai dizer que a gente tem que fazer o quê? Quando a gente estiver orando pelos homens, devemos começar por quem? Orando pelas autoridades. Não é o que nós temos feito, por exemplo, minha irmã, nas reuniões de oração? Como é que nós estamos começando as reuniões de oração? Orando pelas nossas autoridades eclesiásticas e orando pelas nossas autoridades civis, que de fato merecem o quê? Respeito. Agora, o respeito não implica em que eu concorde com tudo que ela faz, né? Sim. 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 Pois é. As brincadeiras geralmente e as piadas que são feitas para fazer o quê? Deixa eu só pegar aqui um aspecto importante, por exemplo. No livro de João, no capítulo 17, Jesus está numa oração sacerdotal, não está? E ele vai dizer, por exemplo, dentre algumas coisas, que ele glorificou o nome do Pai quando ele estava onde? Na terra. O que significa isso? Ele tornou o nome do Pai honrável diante de quem? Das pessoas quando ele estava na terra. Ele honrou o nome do Pai e tornou o nome do Pai honrável quando ele estava na terra, maneira de glorificar. Veja, quando nós fazemos piadas, geralmente de uma pessoa, nós fazemos para que o nome dela seja mais honrado ou depreciado. Então isso não é mostrar o quê? Respeito. Hora ou outra, e veja, irmãos, hora ou outra, infelizmente a gente acaba caindo nesse aspecto, mas a gente precisa ter uma vigilância muito grande. E eu digo isso a começar de mim, todos nós aqui. A gente precisa de fato respeitar. Isso não quer dizer, por exemplo, que críticas não devam ser feitas. Sim, a gente tem um limite, inclusive, para se fazer críticas, mas nunca ultrapassando uma linha em que o respeito por aquela pessoa se torne o quê? Um desrespeito, né? Em que a gente vai diminuir uma pessoa. Porque até seria, e aí deixa eu só alongar um pouco o que você falou, que eu acho que é importante, seria até uma contrariedade eu orar por ele aqui na igreja e de repente eu estar fazendo o quê? Algo que simplesmente vá trazer vergonha, diminuí-lo como pessoa. Até porque nós temos que nos lembrar também, irmãos, que mesmo o ímpio, ele ainda tem um resquício da imagem e semelhança de quem? De Deus, né? Então sim, esse aspecto do respeito tem a ver com isso também, tá? O verso 10 agora, quem ficou de ler para mim o verso 10? Vamos lá? Ah, Cici leu. E pode... Pronto, Cici. Qual era o contexto das mulheres de Éfeso? Vocês lembram? Eu falei aqui, por exemplo, quando eu introduzi um dos livros agora, né? A gente está pregando. Você vai ver que o contexto ali era dos piores possíveis, né? A própria sociedade era uma sociedade muito depravada. E as mulheres, geralmente, elas eram conhecidas pelo quê? Exatamente. Perfeito, Cis. Exatamente. Suas joias, seus ornamentos, não é isso? Pronto. Tudo aquilo que é o quê? Externo. Mas veja o que ele está falando. Ele fala sobre as mulheres de Éfeso aí também, que são conhecidas exatamente por esses ornamentos externos, é isso que caracteriza essas mulheres. Mas ele vai dizer o quê? Quando ele está falando da importância da piedade, ele está se voltando agora para quem? Para as mulheres cristãs. E ele está dizendo o quê acerca das mulheres cristãs? Que elas devem ser conhecidas por boas obras, como é apropriado para elas, que são cristãs. Mulheres que reivindicam para si o quê, irmãs? Piedade.
Então, se uma mulher está reivindicando o aspecto da piedade para si, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que ela pratique boas obras, não é? Mas essas boas obras praticadas por elas, contrariamente ao aspecto das mulheres de Éfeso, já mostram exatamente esse contraste entre elas. Umas são vistas por aquilo que é externo, elas são vistas por quê? Pelo aspecto da piedade, pelo seu temor ao Senhor, pelo seu compromisso com Deus, porque o seu coração de fato está voltado para com o Senhor. Agora vá comigo para o capítulo 3, por favor. E veja agora o verso de número 16. Capítulo 3, verso de número 16. Alguém lê esse texto para mim? Pronto. Então, o capítulo 3, verso 16, deixa eu só aqui sublinhar uma frase aí que é importante. Grande é o mistério do quê? Da piedade. Tá? Eu não vou entrar aqui não vou me aprofundar muito, mas, por exemplo, o que os efésios, aí vamos para a cultura novamente, o que os efésios proclamavam na sua cultura? Lembram? Quem era grande na cultura deles, que eles adoravam? Quem era a deusa? Diana, ou Ártemis, né? Ártemis ou Diana. Então eles diziam assim, grande é Ártemis, grande é a Diana dos Efésios. Como é que Paulo está respondendo a isso, irmãos? Grande é o quê? É o mistério da piedade. Paulo diz, não. Não é a Ártemis ou Diana que é grande. Grande é o mistério da piedade. E aí, Paulo, quando vai falar do mistério da piedade, ele vai falar de quem? De Jesus Cristo. Ele está falando de que grande é esse mistério da piedade, ele começa a falar de quem? De Jesus Cristo. E aí, sem me delongar muito e me aprofundar muito, o que Paulo está afirmando aqui, irmãos? Basicamente, que a fonte e a origem de toda a verdadeira piedade é Cristo. Cristo. Então, em outras palavras, o que nós podemos pensar também? Que ninguém pode conhecer ou manifestar uma verdadeira piedade na sua vida sem quem? Sem Cristo. Há uma relação direta da piedade com quem? Com o Senhor Jesus. E o que Paulo está resumidamente falando é que a totalidade da vida cristã, ela é resumida exatamente nessa afirmação. Qual é? Piedade. Grande é o mistério da piedade. Agora vá comigo para 2 Timóteo 3,5. 2 Timóteo 3,5. Alguém lê para mim, por favor. Pronto, que é o que eu falei um pouquinho antes, né? Mas deixa eu só voltar aqui para 3,5. Paulo está falando de quem? Dos falsos mestres. E o que ele está dizendo que eles têm? O que eles têm aí? Forma de quê? De piedade. Eles têm uma forma de piedade. Tem ou não tem, irmãos? Tem. E Paulo vai inclusive dizer, com esse tipo de gente que tem esta determinada forma de piedade, você não deve se relacionar com ela. Ok? Você não deve manter relacionamento com essa pessoa. O que Paulo está nos lembrando aí, irmãos? Que a piedade pode ser falsificada, irmãos. Olha que coisa interessante. O que Paulo está dizendo quando ele olha para os falsos mestres, está dizendo que eles têm forma de piedade, é que a piedade pode ser falsificada. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que dentro de um aspecto, existem pessoas que aparentam ser piedosas, mas de fato não são. Vocês lembram de alguém assim na época de Jesus? Lembram? Quando Jesus vai dizer assim, os fariseus eles eram o quê? Externamente muito religiosos. A aparência deles, de fato, era uma aparência de serem homens o quê? Piedosos. Não era assim? Contudo, Jesus vai dizer o quê? Que eles eram como que sepulcros caiados. Por dentro estavam completamente o quê? Apodrecidos. Então, qual é a preocupação de Paulo aqui no verso 5? A lição que a gente tira daqui é que, irmãos, a verdadeira piedade deve ser o quê? Cultivada. A verdadeira piedade ela deve ser cultivada.
Ou seja, para ele andar com falsos mestres que não manifestam verdadeira piedade não é possível. E aí deixa eu só fazer aqui uma pergunta para vocês. Nós temos falsos mestres nos dias de hoje? Temos ou não temos? Nós temos falsos mestres que construíram sinagogas de Satanás para si mesmos, e nós temos muitas pessoas que se dizem cristãos que estão caminhando com esses falsos mestres, defendendo, absorvendo as suas falsas doutrinas. E o que é que Paulo está dizendo? A preocupação de Paulo é que existe uma piedade verdadeira que deve ser cultivada na vida da igreja, e que aqueles que estão andando e se associando a falsos mestres não manifestam uma verdadeira piedade, porque isso não é possível. Só é possível quando você anda dentro de uma boa doutrina e você anda principalmente com Cristo Jesus. Agora, caminhe comigo, a gente já está quase concluindo, 2 Pedro capítulo 1, por favor. E vamos ver mais um aspecto, nos mostrando como a piedade, então, ela é extremamente importante. 2 Pedro capítulo 1. Aí quem for ler para mim vai ler 3 versículos aí. Leia primeiro o verso 3 e depois lê o verso 6 e o verso 7. 2 Pedro 1, verso 3, capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e depois o verso 6 e o verso 7. Alguém lê, por favor. Seis e 7 também, isso. Muito bem. O que Pedro está dizendo aí? No verso 3, ele afirma que Deus fez o quê, irmãos? Ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. No verso 6, ele diz que o crente ele é caracterizado pelo conhecimento, pelo domínio próprio, pela perseverança e, finalmente, pela piedade. Cada uma levando a piedade. E no verso 7, ele diz que a piedade está associada com o quê, irmãos? Com a bondade fraternal, não é isso? Veja o verso 6, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade o quê? A fraternidade, e com a fraternidade, o amor. O que Pedro, dentre algumas coisas, ele está deixando claro para nós? Veja a importância da piedade, irmãos. Que ninguém pode ser, de fato, piedoso se ele não tiver um coração voltado para Deus e se ele não tiver um correto relacionamento com quem? Com seus irmãos. Olha a importância da piedade. A piedade é essencial para que eu tenha um coração voltado, um relacionamento correto com Deus e um relacionamento correto com quem? Com o restante dos meus irmãos. Por último, volta comigo agora para 1 Timóteo 6,11, para a gente concluir. Primeira Timóteo 6,11. E alguém lê novamente esse texto. Muito bem. Para a gente concluir, o que é que Paulo, então, está falando aí no verso 6, capítulo 6, verso 11. 1 Timóteo 6,11. Ele diz, e deixa eu colocar aqui 2 palavras entre aspas, justiça e piedade. Paulo está dizendo assim, a ênfase do apóstolo Paulo, né? A necessidade daquela igreja. Primeiro, viva de maneira íntegra com seus irmãos e irmãs, dedicando-se a Deus. Perceba que não é aqui, e aí você vai ver que é importante isso, né? Não é nenhum nem outro, irmãos. Então, quando ele fala de justiça e piedade, ele não está dizendo assim, justo, ou é piedade. Ele está colocando as duas coisas de maneira, uma ligada à outra, estão juntas. Seja justo, ele está dizendo, e seja o quê? Piedoso. Busque por justiça e também por piedade. E Pedro diz a mesma coisa lá em 2 Pedro 3,11. Pedro, ele diz lá qual tem que ser a nossa conduta. E a nossa conduta tem que ser uma conduta de quê?
também de justiça e de piedade. Então, qual é a ênfase quando nós falamos sobre a importância da piedade? Veja, nós já definimos e estamos falando da importância. Como é que nós concluímos, irmãos? Nós precisamos ter a mesma preocupação com esse tema da piedade. Não é à toa, irmãos, que não apenas Paulo, não apenas Pedro, mas o próprio Jesus, em seus ensinos, ele tem uma preocupação para que o seu povo, aqueles que o Senhor lhe concedeu, vivam de uma maneira íntegra. Quando, por exemplo, ele resume a lei, ele vai dizer o quê? Você vai amar a Deus e você vai amar quem? O seu próximo. É interessante, a gente vai ver na nossa continuidade desse fundamento, como, por exemplo, isso está ligado diretamente ao Antigo Testamento. Nós estamos concluindo a lei de Deus e falando sobre o fim da lei a Cristo. E você vai ver que, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19, e depois que a lei foi dada, não é? Você tem todo aquele contexto em que o povo, ele teme a Deus ali, ele está com medo de Deus. E, inclusive, eles pedem um outro mediador, eles não podem se aproximar daquele monte fumegante, onde Deus simplesmente pousou ali para ter, de fato, para ter com Moisés, para entregar a sua lei ao povo. E aí você vai ver como isso está ligado diretamente ao Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento, uma das pregações que nós ouvimos, um dos ensinos que nós temos é que a verdadeira religião de todo o povo de Deus, ela tem como base o temor do Senhor, não é assim? Você vai ver uma ênfase no temor do Senhor em todo o Antigo Testamento. E aí qual é a pergunta que nós fazemos, irmãos? A piedade não estaria ou não está diretamente associada exatamente ao temor do Senhor? Com certeza, irmãos. Então percebam, toda a Escritura, ela fala desse tema. Porque há uma preocupação. Nós somos criados, irmãos, para a glória de Deus. E nós o glorificamos exatamente quando nós vivemos e buscamos justiça, vivemos segundo a sua justiça, segundo a sua lei, segundo os seus mandamentos, e crescemos e desenvolvemos uma vida mais piedosa diante dele. Então, se essa era uma preocupação dos antigos pastores, dos apóstolos, essa foi uma preocupação dos pastores, como nós vimos aqui de Calvino e tantos outros reformadores, esse tema é um tema muito bem explorado nas Escrituras também. Eu pergunto, por que nós não deveríamos então nos preocuparmos se nós somos uma parte diretamente envolvida nisso? Então nós precisamos, irmãos, de fato, viver com integridade, não apenas com Deus, mas entre nós. E assim nós o glorificamos. Na semana que vem, nós vamos iniciar a segunda parte, e eu vou concluir aqui agora por causa do horário, falando sobre o alvo supremo da piedade. Então hoje nós vimos definição e nós vimos vários textos que nos mostram a importância da piedade na vida cristã. A partir da semana que vem a gente retoma esse tema e a gente conclui. E a gente começa falando então sobre o alvo da piedade também, dentro daqueles temas que nós colocamos aqui, daqueles subtemas, tá bom? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso amado e bendito Pai. Ó Deus, a Escritura, ela, por diversas vezes, em tantos textos, tantos versículos, ó Deus, e em tantos contextos, ela nos mostra, ó Deus, como é importante vivemos para o Senhor, segundo aquilo que o Senhor prescreveu para nós. Vivermos de fato uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que te agrade, ó Deus. E nós sabemos, ó Deus, que isso muitas vezes é um grande desafio para nós que somos o teu povo. De fato, ó Deus, como temos visto na palavra do Senhor, nós sabemos aquilo que temos que fazer. Todos nós sabemos e temos compreendido aquilo que nós precisamos fazer. A nossa oração nessa noite, Senhor Deus, é que o Senhor nos ajude, continue nos ajudando, para que, ó Deus, por todos os instrumentos que o Senhor nos concede, todas as bênçãos conferidas à tua igreja, nós possamos, ó Deus, não apenas observar essa característica fundamental da nossa vida, mas, ó Deus, possamos desenvolvê-la, buscá-la e desenvolvê-la, e que haja, ó Deus, em todos nós um crescimento para a piedade. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós sabemos que nós só vamos poder agradar ao Senhor se assim o fizermos, se assim buscarmos, ó Deus, de todo o coração. Ajuda-nos então, ó Deus, a desejarmos por mais piedade, para que possamos, ó Deus, não apenas glorificar o teu nome, mas nos conformarmos àquele que é o exemplo de piedade, o próprio Senhor Jesus Cristo.
Ajuda-nos, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.